Imagine uma ilha paradisíaca. Mata Atlântica totalmente preservada, costões rochosos impressionantes e uma vista de tirar o fôlego. Ela fica localizada a apenas 35 quilômetros da costa de São Paulo, bem perto de Peruíbe. Olhando de longe, parece o destino perfeito para o ecoturismo das suas próximas férias. Mas se você tentar encostar o seu barco ali, a Marinha do Brasil vai te interceptar imediatamente. E se você conseguir burlar a fiscalização e pisar na areia daquela praia, você estará, literalmente, caminhando para uma sentença de morte. Esta é a Ilha da Queimada Grande. Mas o mundo inteiro a conhece por um codinome muito mais sinistro, a Ilha das Cobras. Neste exato momento, cientistas estimam que existam milhares de serpentes trancadas nesse pedaço de terra isolado, de pouco mais de 40 hectares. E não estamos falando de cobras comuns que você encontra em qualquer floresta. Este é o único lar no planeta inteiro da jararaca ilhoa, uma espécie única cujo veneno evoluiu para se tornar uma das armas biológicas mais letais da Terra. Um único bote dessa criatura pode derreter o tecido humano, paralisar seus órgãos e causar hemorragia interna em questão de minutos. Como um paraíso tão perto da maior metrópole do Brasil se transformou no lugar mais restrito, vigiado e perigoso do país? A resposta não está em lendas ou maldições antigas, mas sim em um mistério da ciência que levou 11.000 anos para ser esculpido. Mas antes de entendermos o segredo dessa evolução mortal, você precisa saber o que aconteceu quando o maior youtuber do mundo desafiou as regras do governo brasileiro e decidiu colocar os pés nessa ilha. O que ele encontrou lá dentro mudou completamente a história desse lugar, e o que eu vou te revelar a seguir vai te deixar completamente impressionado. Para entender o mistério da ilha, nós precisamos voltar no tempo através da história. Há cerca de 11.000 anos, o planeta Terra passava pelo fim da última era glacial. O gelo dos polos começou a derreter rapidamente e o nível dos oceanos subiu de forma avassaladora ao redor dos continentes. Antes desse fenômeno acontecer, a Queimada Grande não era uma ilha. Ela era apenas o topo de uma colina comum conectada ao continente de São Paulo. Quando a água do mar subiu, essa colina foi cercada e virou uma ilha isolada. E um grupo de jararacas comuns, exatamente iguais às que temos hoje no continente, ficou preso lá dentro, sem ter para onde fugir. Agora, pense comigo através de uma analogia muito simples para entender a psicologia da sobrevivência. Imagine que você fica trancado dentro de um supermercado para sempre, mas todas as prateleiras de baixo estão completamente vazias. Só tem comida guardada lá no teto, perto do teto. O que você faz? Ou você aprende a subir nas estruturas mais altas, ou você morre de fome em poucos dias. Foi exatamente isso que aconteceu na ilha. No continente, as jararacas comuns vivem escondidas no chão e caçam pequenos roedores, como ratos e camundongos. Mas na ilha isolada, os roedores acabaram muito rápido. A única fonte de comida disponível no ecossistema eram as aves migratórias que pousavam nos galhos mais altos das árvores para descansar durante suas longas viagens pelo oceano. As cobras sobreviventes tiveram que aprender, por pura necessidade, a subir em árvores e caçar lá no alto. Mas havia um segundo problema biológico, ainda pior e mais complexo. Se uma cobra morde um pássaro com veneno comum e fraco, o pássaro não morre na hora. Ele voa assustado e acaba morrendo a 1 quilômetro de distância, caindo no meio do oceano profundo. A cobra gasta sua energia e perde o almoço. A seleção natural resolveu esse problema de uma forma absolutamente brutal. Ao longo de milhares de anos, apenas as cobras que nasciam com veneno mais rápido, forte e devastador conseguiam se alimentar e sobreviver para gerar filhotes. O veneno da jararaca ilhoa evoluiu para se tornar até 5 vezes mais potente do que o da sua parente que ficou no continente. Ele paralisa os músculos e começa a derreter e digerir a ave quase instantaneamente, antes mesmo que ela consiga bater as asas para tentar voar. É uma evolução cirúrgica e mortal. Mas se esse veneno é capaz de paralisar uma ave no ar, o que acontece quando os seres humanos tentam desafiar esse território? Existem relatos históricos terríveis sobre o que aconteceu com as poucas pessoas que ousaram morar ali no passado, e as provas deixadas para trás revelam um cenário de puro terror que eu vou te contar agora. Com um cenário extremo desses, é natural que a ilha tenha se tornado berço de histórias assustadoras e lendas urbanas. Os pescadores locais da região passam esses relatos de geração em geração, avisando os turistas para nunca se aproximarem das rochas da ilha. A mais famosa e sombria dessas histórias é o relato sobre o último faroleiro. Diz a lenda popular que, no início do século XX, um homem morava no farol da ilha junto com sua esposa e seus 3 filhos pequenos para garantir a segurança dos navios. Uma noite, uma horda de dezenas de cobras famintas teria entrado pelas janelas abertas da casa. Desesperada,
A família correu em meio à escuridão em direção ao barco que estava na praia. Mas eles foram caçados e picados pelas serpentes camufladas ao longo de todo o caminho através da mata fechada. Dias depois, um navio de suprimentos da marinha teria desembarcado e encontrado apenas os corpos caídos no chão. Mas o que é fato histórico e o que é apenas folclore para assustar curiosos? O fato real documentado pela Marinha do Brasil é que o farol da ilha realmente foi habitado por faroleiros humanos até a década de 1920. O governo percebeu que manter vidas humanas ali era perigoso e arriscado demais, o que levou as autoridades a automatizarem completamente o farol. Hoje, aquela estrutura branca funciona totalmente sozinha, controlada por sistemas automáticos e energia solar. Os registros navais oficiais não confirmam esse massacre sangrento da família do faroleiro, mas a lenda sobreviveu fortemente porque reflete o medo real e legítimo que os marinheiros sentem desse lugar. A prova de que o perigo é real é que hoje em dia, as únicas pessoas autorizadas pela Marinha e pelo Instituto Chico Mendes a desembarcar na ilha são pesquisadores científicos rigorosamente escoltados. E todos eles são obrigados por protocolo a levar equipes médicas completas e dezenas de ampolas de soro antiofídico de emergência. Qualquer deslize ali dentro significa o fim. Mas esse isolamento extremo chamou a atenção de ninguém menos que o MrBeast. O maior criador de conteúdo do mundo decidiu gastar uma fortuna para obter uma autorização ultra-secreta e gravar um de seus desafios mais extremos na Ilha das Cobras. O que a equipe dele descobriu ao usar tecnologia de ponta e câmeras térmicas dentro daquela mata fechada é algo que a ciência nunca tinha conseguido registrar, e você não vai acreditar no perigo que eles correram. Quando MrBeast e sua equipe de gravação conseguiram a permissão oficial para documentar a ilha para um de seus vídeos de sobrevivência extrema, eles sabiam que estavam entrando no cenário mais hostil do mundo. Equipados com trajes especiais de alta resistência contra picadas e utilizando drones com câmeras térmicas de última geração, eles mapearam a densidade das cobras na floresta sem precisar tocar no chão. E o resultado foi assustador. Os sensores de calor mostraram que em certas partes mais densas da mata, existem cerca de 5 cobras por metro quadrado. É impossível dar um passo sem pisar no território de uma jararaca ilhoa. Durante as poucas horas de gravação, a equipe registrou dezenas de botes em tempo real contra as lentes das câmeras protegidas, provando que o comportamento dessas serpentes é muito mais agressivo do que o das cobras comuns do continente, já que elas atacam por puro instinto de defesa territorial. Mas se a ilha é um verdadeiro campo minado biológico, por que cientistas e até produtores de conteúdo continuam arriscando suas vidas para ir até lá? A grande verdade é que a Queimada Grande esconde uma riqueza bilionária. O veneno que destrói tecidos e mata uma pessoa em minutos também carrega segredos médicos extremamente valiosos para a humanidade. Você ou alguém muito próximo da sua família provavelmente já tomou ou conhece o famoso remédio Captopril, utilizado no mundo inteiro para controlar a pressão alta e salvar vidas todos os dias. Sabia que a base científica para a criação desse medicamento revolucionário foi desenvolvida a partir de estudos profundos com o veneno da jararaca brasileira? As toxinas modificadas da jararaca ilhoa estão sendo estudadas neste exato momento em laboratórios de ponta para criar novos analgésicos superpotentes e remédios avançados contra o entupimento de artérias e coágulos sanguíneos. É a maior ironia da natureza. O mesmo composto químico que tem o poder de tirar uma vida, quando isolado e transformado pela ciência, tem o poder de salvar milhões de pessoas. Por causa desse valor inestimável e medicinal, a ilha enfrenta uma ameaça silenciosa e muito perigosa: a biopirataria internacional. Contrabandistas de animais selvagens altamente treinados arriscam suas próprias vidas para invadir a ilha ilegalmente durante a noite. Eles capturam a jararaca ilhoa no meio da escuridão e a vendem no mercado negro internacional para colecionadores excêntricos ou laboratórios clandestinos na Europa e na Ásia. Uma única serpente viva da ilha pode valer dezenas de milhares de dólares no submundo do crime. Esse comércio ilegal está gerando uma guerra silenciosa de fiscalização na costa brasileira, e as consequências disso podem ser catastróficas para o planeta, como você vai entender no desfecho dessa história. A ironia mais profunda e intrigante da Ilha da Queimada Grande é que a criatura que mais nos causa medo e arrepios é, na verdade, um dos seres vivos mais vulneráveis do ecossistema. Por estarem trancadas em um espaço geográfico tão pequeno e limitado, as jararacas ilhoas correm um risco crônico e severo de extinção. Um único incêndio florestal acidental ou uma doença grave trazida por esses invasores e biopiratas poderia apagar a espécie inteira do planeta Terra em questão de poucas semanas. A ilha permanece ali, isolada no horizonte, protegida pelas ondas violentas do Oceano Atlântico, pela patrulha constante da Marinha do Brasil e pelas suas próprias habitantes escamosas e mortais. Ela é um lembrete vivo e fascinante de como a natureza encontra caminhos inacreditáveis e extremos para se adaptar e sobreviver ao longo dos milênios, contanto que o ser humano não interfira no seu equilíbrio perfeito.
O verdadeiro mistério da Queimada Grande não está em monstros, assombrações ou maldições antigas, mas sim no poder absoluto, lógico e implacável da evolução das espécies. E agora eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Se você recebesse um traje de proteção militar, você teria coragem de passar apenas 1 hora caminhando sozinho no meio da mata fechada dessa ilha? Sim ou não? Você aguentaria a pressão psicológica? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal 221B para não perder os próximos mistérios e explicações sobre o nosso mundo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!